Tema de hoje: lições de Jesus tiradas da natureza. Nós que moramos em cidade grande e nessa selva de pedra, perdemos um pouco a habilidade de ver coisas boas. Nossos olhos se desacostumaram a ver a natureza. Alguns de vocês, quando criança, tinha quintal em casa. Alguém tinha quintal de terra em casa? Não quintal cimentado, quintal de terra em casa. Não vou te perguntar isso, mas talvez seu quintal hoje não seja mais assim. Então, perdemos aquela de pisar no chão. Eu vi uma irmã da nossa comunidade essa semana que falou: essa semana eu fiz algo maravilhoso. Eu falei: o quê? Tomei banho de chuva. Tomei banho de chuva. Eu falei: eu estou aqui, a chuva linda lá fora. Quer saber uma coisa? Vou me molhar, vou deixar a chuva cair no meu rosto. Que coisa linda de ver. Que coisa linda. Perdemos isso, a gente não faz mais isso. A gente não pisa no chão. A gente não pisa na terra. De vez em quando, alguns de nós estamos precisando pegar uma criancinha e sair com ela, principalmente para lugares onde tem natureza. Porque aí na criancinha tudo vira novo, de novo, né? Você vai ver o cavalinho, o peixinho, o riozinho, o mato, o cheiro, a terra, a minhoca, né? Você vai ver tudo. Vai começar a valorizar algumas coisas que tem na vida e que a gente vai perdendo isso. E aqui eu não estou falando nada zen para você, não, para você viver num mundo de fantasia. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você está perdendo a essência da vida pela qual Deus te criou. O livro de Gênesis não é ciência, o livro de Gênesis é revelação. Ciência fala como e nos ensina a estudar a maneira como o universo foi criado. Mas Gênesis nos ensina por que o universo foi criado. E uma das coisas que Gênesis nos ensina é que Deus colocou o homem num jardim. E entenda-se ali, porque a gente fala jardim, mas ali o sentido é tanto de jardim como nós entendemos de flores e tudo mais, mas ali é até mais ainda aquela palavra, o sentido de pomar. Ou seja, com frutos, com árvores, com cheiros, com coisa para comer. Deus fez o homem para morar num jardim. E tem mais. Deus fez o homem colocou-o num jardim e falou: cuide dele. O homem nasceu para trabalhar. Tem gente que fala: quero saber quem inventou o trabalho. Cuidado, foi ele. Foi Deus que inventou isso. Colocou o homem no jardim, colocou para cultivar o jardim, guardar o jardim, cuidar dele. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: te coloquei num lugar muito bonito, conserve o bonito. Se ficar feio, a culpa é tua. Porque eu fiz bonito, deixei na tua mão. Se ficar feio, a culpa é tua. Você precisa fazer da sua casa um jardim. Sua casa tem que ser gostosa. O lugar onde você mora tem que ser legal. E quem é responsável por fazer isso? Você. É você. É você que deixa a tua casa limpa, cheirosa, legal, gostosa. É você que precisa ser criativo na sua casa. Seja criativo. A casa tem que ser um lugar legal de morar. E legal quando você vê mudança. Nem que seja assim, tira um móvel daqui e põe para lá. Pronto, é legal, mudei alguma coisa. Mas vai cuidar do lugar onde você mora, vai embelezar o lugar onde você mora, torna o seu lugar um pouquinho melhor. A Bíblia nos ensina que quando Deus colocou um homem no jardim, ele tinha que não só plantar e colher, mas quanto aos animais, ele tinha que dar nome aos animais. O que Deus está ensinando? Interessante que na língua hebraica, inclusive, cada nome de animal descrevia uma característica do animal. O nome daquele animal era como se descrevesse aquele animal. Só poderia fazer isso alguém que, no mínimo, prestou atenção no animal. Então, em Gênesis, já começa falando da natureza, dos céus, da terra, da árvore, do rio, do homem no meio de um jardim, e o homem prestando atenção nos animais, prestando atenção nos frutos, prestando atenção nas flores. Não sei se você entende, o livro dos princípios, o primeiro livro das Escrituras, nos ensina esse tipo de relacionamento com a natureza. E aí a gente para de fazer isso hoje e começa a falar: eu tenho depressão, minha vida está chata, minha vida está muito
cinzenta a minha vida. Mas é claro que fica cinzenta, em vez de você ver jardim, você só fica vendo 50 tons de cinza, meu querido. Você quer o quê? A vida fica cinzenta mesmo. Vai ver coisa criativa. Vai viver, vai experimentar a vida. Foi uma coisa gostosa, nós fomos lá nesse retiro com o pessoal da terceira idade, e logo que chegamos lá no hotel, saímos para passear, para ver aquele lugar gostoso, e aquele cheiro de mato, que coisa gostosa. Sabe o cheiro do capim gordura? Esse cheiro. E aquela coisa gostosa de inspirar aquilo. Aquilo inspira mesmo você. Aquilo dá vontade de ficar ali, de viver ali. É gostoso demais. Nós estamos perdendo essas coisas, por isso estamos perdendo a sensibilidade, por isso nossos relacionamentos estão ficando secos, por isso a nossa vida está ficando chata, porque nós estamos saindo do princípio. A palavra Gênesis significa princípio. Nós estamos saindo do princípio pelo qual Deus nos criou. Existem coisas que nós vemos no dia a dia, de modo tão rotineiro, que nem as percebemos e acabamos perdendo as lições que elas nos ensinam. A gente não presta mais atenção nas coisas e por isso perdemos essas lições. Já os olhos de Jesus estavam abertos para a vida. Aos poucos, Jesus começa a ensinar para os seus discípulos, para eles também perceberem essa dimensão da vida. Se você acha que eu estou exagerando, se você nunca reparou isso no ensino de Jesus, eu tenho aqui uma coletânea de ensinos que Jesus tira exatamente da natureza. Porque a vida, meu irmão, a vida ela é cheia de parábolas. A vida é cheia de figuras de linguagem. E Jesus nos ensina a olhar para a vida e tirar lições dela. Muitas vezes você está falando, Deus não fala comigo. E um monte de outdoor de Deus, de letreiros de Deus piscando para todo lado, numa árvore, num pássaro, alguém andando na rua, e você não vê. Você não está conseguindo ler o que Deus está falando com você ao teu redor. Olha só como Jesus tirava lições da natureza. Ele fala de flores, olhar os lírios do campo, ele ensina a gente a observar. Ele fala observar as aves do céu, ele fala para nós prestarmos atenção nos pássaros. Ele fala de peixes, ele fala de pescadores. Ele conta uma parábola baseado em um momento de observação dele. Um dia ele deve ter se sentado e percebido a maneira como os pescadores selecionavam os peixes bons e ruins, e dali ele tirou uma lição da vida. Uma outra lição de Jesus ele tira quando ele percebe um cara plantando. E a maneira como ele semeava, ele não prestou atenção só no homem, mas ele prestou atenção aonde as sementes caíam, e dali ele tirou uma grande lição, a parábola do semeador, lá em Marcos capítulo 4. Ele repara, inclusive, num passarinho que vem e rouba a semente e vai embora. E ele tira uma lição daquilo. Ele presta atenção na plantação do trigo. E ele percebe que, às vezes, mesmo você plantando um trigo, pode também alguém ir lá e plantar alguma coisa parecida com o trigo, mas que estraga a sua plantação. Ele conta histórias sobre figueira, uma figueira que não dava fruto. Ele também, um dia sai com os seus discípulos e colhe frutos de árvores. Ele fala de ovelhas. Ele imagina o drama de uma ovelha perdida. Ele também imagina o sentimento do que é uma ovelha que não tem nenhum pastor para cuidar dela. E ele tira lições disso. Ele conta histórias. Ele observava não só a natureza, ele observava muito gente também. Ele conta histórias acerca de uma mulher
e da alegria, a felicidade dela, que encontrou algo que ela tinha perdido, e como aquilo valia muito dentro do mundinho dela. Ele conta a felicidade de um pai que vê um filho voltar para casa. Ele conta da alegria de um pastor que perdeu uma ovelha, encontrou, voltou feliz, reuniu os amigos e passou a noite contando as histórias da sua aventura, da busca daquela ovelha para os seus amigos. Note como Jesus nos ensina a olhar para a vida e tirar lições dela. Jesus nos ensina a estarmos com os nossos olhos atentos ao nosso redor. Queridos, a vida é cheia de parábolas. A vida é cheia de ensinamentos. E Jesus ensina isso para os seus discípulos. E nós hoje somos os discípulos dele. Precisamos reaprender a olhar para a vida. Lembro-me, muitos anos atrás, eu estava num retiro com um grupo de irmãos. E saímos logo pela manhã para um tempo devocional, era logo cedo, antes do café até, um grupo de pessoas. E eu falei, vamos orar. E todo mundo fez isso aqui, ó, fechou os olhos e fez isso. Eu falei, para. Olha o lugar onde a gente está. Tinha umas montanhas assim, umas árvores com umas flores bonitas. Eu falei, é um pecado você fechar o olho num lugar desse. Vamos reaprender a orar de olhos abertos. Alguém fala, mas Anésio, quando a gente vai orar não tem que fechar os olhos? Jesus, em frente ao túmulo de Lázaro, a Bíblia diz assim, que ele levantou a cabeça, olhou para os céus e disse, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Veja só, a gente ensina a olhar de cabeça baixa e olhos fechados. Jesus levanta a cabeça e abre os olhos. Vamos reaprender a olhar para a vida, gente. Vamos reaprender a tirar lições do dia a dia. Tem tantas lições ao nosso redor e Jesus nos ensina isso através da sua prática, ensina isso para os seus discípulos, e nós, discípulos do século XXI, precisamos reaprender isso também. Algumas lições que eu quero tirar aqui dessas observações que Jesus deixou para nós. Primeira delas, Jesus nos ensina a confiar em Deus com simplicidade. Confie em Deus de modo simples. Você acredita nele? Parece redundante isso que eu estou te falando, né? Você está no meio de uma igreja, veio aqui, cantou, como assim, pergunta se eu acredito em Deus. Eu estou aqui porque eu acredito. Ok. Você acredita em Deus? Ok. Então, você acredita que Ele cuida da tua vida? Acredito. Então, por que você está se preocupando? Essa foi a lógica que Jesus mesmo usou. Quando Ele nos ensina a observar as aves do céu, é interessante a lição que Jesus tira dali. Possivelmente Jesus um dia parou e começou a olhar aqueles passarinhos vindo, comendo um negócio e voando. Passarinho vindo, para ali numa flor, para ali num matinho, numa graminha, ou alguma coisa que ele viu ali na terra, pegou e volta para o seu ninho. E ele olhou tudo aquilo e tirou uma lição. Mateus capítulo 6, versículo 26 e 27, acompanhe o texto comigo. Ele diz assim, observem as aves do céu. Antes de continuar a leitura, olha o que Jesus está dizendo para mim e para você. Preste atenção nos passarinhos. Para a sua agitação no dia a dia, vamos tirar uma lição daqui. Olha só as aves. Elas não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros. O Pai Celestial, contudo, as alimenta. Parando aqui, Jesus começa assim, a gente parece que vive para o trabalho. Parece que tudo que é importante na vida da gente é só o trabalho, 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 trabalho. E o passarinho nem trabalha e Deus alimenta. Aí ele tira uma conclusão. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Não vale mais do que um passarinho? Ele continua, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Não dá. Não vai acontecer nada. Tua preocupação não vai ajudar em nada. Que palavra é essa para nós
num momento que nós estamos passando de desemprego e de tantas situações difíceis na nossa nação, e Deus ensinando aqui através de Jesus para nós essa lição, falou: olha para o passarinho, Deus cuida dele, você não vale mais do que o passarinho, ele vai cuidar de você também. Por que eu devo me preocupar? Até do passarinho ele cuida. Como assim? Ele não vai cuidar de mim, que sou filho dele? Queridos, preocupação vai mudar alguma coisa? Sim, vai. Mas quero te mostrar o que ela não vai mudar. Preocupação não vai mudar nada do teu passado. Não dá. Eu estou preocupado, eu perdi o emprego. Querido, perdeu. Não dá, não muda o passado. Não adianta você ficar preocupado, porque não vai mudar aquilo que já aconteceu. Preocupação vai mudar alguma coisa no futuro? Não. Porque seja o que for que eu estou preocupado agora, não vai mudar nada do que vai acontecer, porque minha preocupação não tem esse poder de mudar isso. Agora, tem uma coisa que a preocupação pode mudar. Ela muda o teu presente, tornando ele pior. É a única coisa que a preocupação pode fazer com você e pode fazer comigo. Então, Jesus está dizendo: por que vocês estão se preocupando? Quando você está preocupado, querido, você não consegue dar o seu melhor, você não consegue tomar as melhores decisões da sua vida quando você está preocupado. Quando você está muito preocupado em tomar uma decisão, é o pior momento para você tomar a decisão, porque a preocupação está tirando de você o poder de raciocínio, está tirando de você o seu equilíbrio mental, porque a preocupação excessiva, ela amplifica o problema. Ela faz você ver morros como se fossem cordilheiras. Ela amplifica tudo. Os problemas parecem maiores. Quanto mais você pensa acerca de uma dificuldade, de um problema, parece que maior ainda ele fica. Alguém já disse que preocupação é como uma cadeira de balanço. Você está se mexendo sempre, mas não está indo para lugar nenhum. É isso que a preocupação faz com você. Agora, eu preciso te lembrar de uma coisa. Você não nasceu assim. Você não nasceu assim. A preocupação, ela não nasceu com você. Ninguém é preocupado de nascença. É algo que você aprendeu ao longo da tua vida. Você aprendeu a se preocupar. Eu já vi um estudo certa vez que pais preocupados geram filhos preocupados. Seus filhos aprendem isso com você, então tome cuidado. Mas da mesma forma como você aprendeu algo, você pode desaprender também. Você se treinou a ficar preocupado sem perceber. Você não nasceu preocupado. Aliás, você até hoje conhece aquela expressão, né? Olha, dormiu como um bebê. Porque o bebê não tem preocupação nenhuma. Você não nasceu preocupado. A preocupação é algo que você desenvolveu, algo que você aprendeu, práticas que você inseriu na sua vida e que deixaram você preocupado. A preocupação estraga a tua saúde. O organismo humano não foi feito para ficar ansioso. É contrário à sua natureza. É um objeto estranho dentro de você. Quando você fica ansioso, quando você fica muito preocupado, você contrai úlceras, dores nas costas, dor de cabeça, insônia, porque nós não fomos criados para cultivar a preocupação. A preocupação nos torna infelizes, a preocupação nos torna pessoas doentes. Então você precisa, nesse momento, começar a fazer alguma coisa para extinguir essa preocupação de você. E aí vem um conselho bíblico para você, que Paulo deu para seu discípulo Timóteo, dizendo assim, 1 Timóteo 4,16, cuida de ti mesmo. Cuida de você. Adultos precisam aprender a cuidar de si. Muitos de nós tivemos as nossas mães protetoras, e elas são maravilhosas, cuidavam de tudo da gente, avisavam a gente na hora de comer. Você pode notar, a mãe chegava sempre para você e falar, vai dormir. Aí você tinha que ir porque a mãe mandou. Agora você cresceu e não tem mais essa mãe mandando tudo isso em você, então você dorme em hora errada,
você dorme mal, você se alimenta mal, você se preocupa com um monte de coisa, você desorganiza a sua vida. Então vem o conselho aqui para nós, cuida de ti mesmo. Chegou o momento da sua vida para você mesmo cuidar de si. Aí você fala, Nésio, o que eu posso fazer agora? Eu sou uma pessoa agitada. Eu sou uma pessoa que vive preocupado o tempo todo. Eu sou uma pessoa que não paro para nada. O que eu tenho que fazer? Muito bem, acabamos de ver aqui o que Jesus nos ensina. Mateus capítulo 6, versículo 26, e depois no versículo 28, ele fala, observem as aves do céu. Vejam como crescem os lírios do campo. Preste atenção nestes verbos aqui. Observe. Veja como. Ele nos chama para uma prática que nós estamos perdendo ela. A prática de observar, de considerar, de contemplar. Sabe o que é contemplar? É alguém que vê algo tão bonito que para e fica olhando. E curte aquele momento em que está olhando para aquilo que é bonito e belo. Qual a última vez você fez isso? Talvez a nossa prática disso hoje seria o seguinte, observe as aves do céu. Veja como crescem os lírios do campo. Aí já queremos um próximo. Nós estamos numa geração acelerada. Hoje nós estamos sendo ensinados a viver de modo acelerado. Nos ensinam a trabalhar acelerado. Vivemos uma agitação que é forçada e contrária à nossa natureza. No final do ano passado eu dei um exemplo disso aqui, quando eu falei daquele... Quem já teve Fusca aqui? Quem já teve Fusca? Lembra quando você acelera o motor do Fusca? Você dá aquela aceleradinha no motor para ele poder não dar aquela diminuída e correr um pouco mais e tal. Legal, você acelera, mas ele não foi feito para ser daquela maneira. O que acontece? O motor dura menos. Quem já teve aqueles computadores antigos, AT286, XT, AT386, lembra disso? Tinha um negócio no computador que a gente chamava de overclock, que era quando a gente pegava e acelerava, através de códigos ali, o seu processador. E aí o processador esquentava mais, você tinha que aumentar as ventoinhas ali, porque senão queimava logo. Realmente o computador ficava mais rápido? Ficava, mas durava menos. Ok, você fica se acelerando o tempo todo, você acelera a sua vida, você acelera as coisas que você faz, você tenta trabalhar mais rápido, você tenta produzir mais. Eu me lembro ontem à noite uma pessoa me entrevistou para um programa aí que eles têm na internet, e a pessoa fez a seguinte pergunta para mim, ela falou assim, Nésio, uma pergunta para você fala muito sobre leitura, mas assim, eu leio bastante, mas eu não consigo reter. Eu falei, está aí o seu problema, você lê bastante. Você está confundindo informação com conhecimento. Você abre a internet e fica vendo lá aquela coisa toda. Aí você pega e fica vendo, olha isso daqui, olha isso aqui. Olha a carne, que papelão, hein? Né? Você fica vendo essas coisas, mas isso é informação é notícia. Não sou contra a gente saber de notícia. Vai saber de notícia, mas saiba que aquilo não está produzindo nada para você. Aquilo não é conhecimento, aquilo não é alguma coisa que vai mudar a tua vida. Eu falei para ela, você precisa ter aquela prática de que é melhor uma coisa bem feita do que muita coisa mal feita. Você precisa ter aquela prática de pegar um livro ou um assunto, ficar nele e estudar aquele pronto. Nem que seja pouco, mas que ele produza algo em você. Essa nossa vida acelerada, a gente fala assim, eu preciso ler, vai tentar ler 10 livros ao mesmo tempo, você não vai reter nada daquilo. O que adianta? Então, precisamos desacelerar um pouco a vida. Precisamos começar a prestar atenção um pouco mais na vida. Para um pouco. Mude o seu estilo de vida. Principalmente pela manhã. Nésio, não dá, eu não consigo, eu acordo em cima da hora. Por que você acorda em cima da hora? Porque eu estou cansado. Por que você está cansado? Porque foi dormir tarde, indivíduo.
Por isso. E você foi dormir tarde, alguns de vocês, eu entendo, está em época de escola e estuda faculdade até tarde da noite. Vamos lá, é só um período da sua vida que é assim. A maioria não é. A maioria é porque você não conhece aquele cara chamado Onofre. Sabe Onofre? Que tem na sua televisão o botão on-off. Aperta aquele botão que você vai ver que ela desliga. É legal. Algumas pessoas estão precisando fazer isso na chave elétrica de casa, sabe? Desliga tudo, tum, pronto. Aí você dorme. Aí você dorme, porque o cara desliga a TV, mas corre para o computador. Fechou o computador, abre o celular. A mulher briga com ele põe a coberta em cima assim, ó, e fica no celular. E depois fala, não consigo acordar cedo, minha vida está toda atrapalhada. Você que é atrapalhado. Começa a curtir as coisas boas da vida. Eu admiro muito aquele pessoal que consegue levantar mais cedo ainda e correr pela manhã. Esses são fantásticos, esse nota 10. Mas você não consegue fazer isso, pelo menos não acorde atrasado. Acorde com tempo suficiente para, pelo menos, você curtir o seu café da manhã. Para de tomar seu café igual pinga pela manhã. Para! Vai curtir o teu café, vai sentir cheiro, vai comer gostosamente. Eu estou falando da Bíblia, não estou inventando isso, não. Leia lá em Eclesiastes 9, quando ele fala da vanidade, da inutilidade da vida, ele fala, a vida acontece um monte de coisa ruim na vida. E, portanto, ele fala assim, já que a vida é essa caixinha de surpresa, o que eu vou fazer? Ele fala lá, ele fala claramente, bebe gostosamente o seu vinho, coma com prazer a sua comida. Meu querido, ele está falando de você curtir esses momentos. Faça isso. Faça isso. A vida tem que ser gostosa. Você gosta de música? Ora, então por que você deixa a rádio determinar que música você vai ouvir? Escolhe você. Põe lá, separa a tua música. Vai para o carro com aquela expectativa, vou botar a música que eu quero ouvir, e vem dirigindo, tranquilo, tudo mais. Você pega busão, põe um fone de ouvido, legal. Você fala, não dá para fazer isso, porque eu não tenho essas coisas. Legal, então vai curtir gente. É legal curtir gente também. É legal. É só você acordar um pouquinho. Eu lembro um tempo atrás, eu estava com meu filho ali no Continental, e aí eu cheguei para o meu filho e falei assim, filho, vai dirigindo você, eu vou de busão. Ué, por quê? Não, porque eu quero ver gente. Estou só dentro de carro o tempo todo, carro o tempo todo. E peguei o busão, plena 6 da tarde, sabe aquele? Mas, gente, como eu gosto de gente, era um barato. Aquele pessoal todo passando assim, e tal, e eu só olhando aquilo tudo. Que legal. Que legal. E o legal também é que você vê a sua cidade de outro ângulo. Gente, eu olhei assim, eu falei, nossa, ela é mais feia do que eu imaginava. Mas tudo bem. Mas, aprenda a curtir a vida. Aprenda a experimentar coisas boas na sua vida. Nós perdemos a arte da contemplação. Jesus só conseguiu tirar essas lições porque ele contemplava. Uma das experiências que os antigos tinham com Deus e que nós desaprendemos é essa arte da contemplação. Devido à nossa correria e agitação, nós perdemos um pouquinho essa capacidade de contemplar. Perdemos isso. Então, nossa geração, nós somos filhos da TV. É aquela geração acostumada com uma comunicação que muda muito rápido. Muito rápido. Acabou, entra comercial, acabou comercial, volta e tal. Tudo já vem pronto para a nossa cabeça e mastigado. Quer ver uma coisa que nós estamos aprendendo? Nós estamos desacostumados a sentar numa roda de amigos e ouvir história. Desacostumados. Aliás, você não tem nem paciência mais. Por isso que a nossa geração tem sido criminosa para com os idosos. Porque os idosos, a vida deles
Contar da vida deles é como contar história, reviver história, trazer de novo aquelas sensações. E ele quer passar isso para você, ele quer contar isso para você. Você precisa sentar, precisa ouvir. Nós desaprendemos isso. Nós desaprendemos, como eu estou falando aqui, olhar para a natureza, para animais, para plantas e tirar lições disso na nossa vida. E por causa desta falta de prática nossa, temos nos emburrecido. Porque a gente só recebe o que já foi mastigado por outros e postado na internet. E não puxamos aquilo que seria conhecimento próprio, sabedoria própria. A gente não cresce em sabedoria dessa maneira. Provérbios 6,6 tem um texto interessante que depois eu vou lê-lo novamente com vocês num outro contexto. Observe a formiga. A formiga. Preguiçoso. Reflita nos seus caminhos. Seja sábio. Depois eu examino melhor essa questão do preguiçoso. Mas olha só. Observe a formiga. Qual a última vez que você olhou uma formiguinha andando? Possivelmente foi naquela assim, né? Eu tenho o meu lado sentimental. Vou contar uma para vocês. Estava estudando. E daqui a pouco aquela formiguinha bem pequenininha apareceu aqui no meio da... Eu querendo livrá-la, tinha uma toalha aqui, nada, porque ela estava grudada ali. E ela ali... Eu fui ajudá-la, né? Porque eu podia me mexer, matá-la ali de qualquer jeito. Fui fazer assim. Ela morreu. Eu fiquei triste. Acabou a vida dela. Que dó, que dó. Observe as aves do céu. Jesus ensinou. Sábio Salomão fala, observe a formiga. Contempla a natureza. Se não, você vai virar uma pessoa seca, um robô, alguém sem emoção para a vida, sem sentimento para a vida, seco, seca, sem sensibilidade, sem beleza. Sua sombra vai olhar para você no espelho e vai falar feio, porque você está seco com relação à vida. Lições de Jesus sobre a natureza. Segundo, Jesus nos ensina a semear bem as palavras. No texto de Marcos 4, Jesus conta uma parábola e diz assim: um semeador saiu a semear. Ele lançou uma semente, ela caiu na beira do caminho. Veio um passarinho, pegou a semente e saiu correndo. Correndo não, voando, né? Roubou a semente. Outra semente, ela caiu num lugar, e o lugar era pedregoso, cheio de pedra e tudo mais. Elas até que cresceram, mas não tinha raiz naquele solo, e veio o sol, secou. Bateu o sol forte, ela não tinha raiz, não buscou água, secou. Teve uma outra que caiu no meio de um espinheiro. E os espinhos a sufocaram quando ela cresceu e ela também morreu. Aí teve uma que foi num bom solo. E essa chegou a produzir assim, algumas sementes a 30, 60, 100 por um. Os discípulos curiosos com aquilo chegaram para Jesus e pediram para que ele ensinasse o que ele queria dizer mais com aquela parábola. E Jesus começa a ensinar. O semeador semeia a palavra. E a palavra dele caiu na beira de um solo, num chão duro. Quando a sua palavra é dita para alguém que está com o coração fechado para você, é como uma semente jogada na beira de um caminho, que vem um passarinho, come e vai embora, e a semente nunca vai produzir nada. Não adianta falar, eu falei. Não adianta, você está com o coração fechado para você. Se essa semente cai na beira do espinho,
as tribulações da vida daquela pessoa vão fazer ela esquecer aquele conselho. A semente cai em alguém que é raso, que não tem profundidade, a semente nunca vai brotar. Então Jesus ensina uma coisa para a gente interessante. Às vezes, somente 25% das nossas palavras é que dão efeito. Que caiu num bom solo. Agora inverte. Agora o solo já não é mais os outros, agora o solo são vocês. Quando está sendo semeado palavra para vocês, ou como agora, palavras que são ensinos da palavra de Deus, a pergunta é, que tipo de solo foi encontrado aí? É fácil a gente falar do outro, o cara está de coração fechado para mim. Não, eu estou voltando agora para você. Você agora é o solo. Que tipo de solo é o seu? Você é o tipo de solo que é um coração duro, que a semente está aí e daqui a pouco, meu querido, como Jesus mesmo falou, vem o diabo, pega a semente, rouba. E não ficou nada na tua vida. Por quê? Porque perdeu, meu querido. Perdeu. Não está com o coração aberto para aprender. É duro o teu coração, é cheio de si mesmo, acha que já sabe tudo. Não vai aprender. Ou seu coração é aquele que você tem um monte de espinho. O que é o espinho? Jesus define os espinhos lá na parábola. Vai ler depois, Marcos 4 fala isso. Ele fala as preocupações da vida. E ele fala de coisas que são coisas do nosso dia a dia, que concorrem com a palavra e sufocam a palavra. Hoje você está ouvindo aqui a palavra, que maravilha, puxa, que legal, é verdade, olha só, faz tempo que eu não olho, puxa, até aqui na Cariza tem um jardim bonito aqui fora, tem flor aqui, nunca reparei, minha casa é tão cinza, né? Minha casa não tem planta, não tem nada, vou fazer isso, olha que legal. Puxa vida, quanto tempo que eu não paro para sair mais cedo, respirar um ar puro, olhar para o céu, não é? Ver um rio, Rio Tietê, que coisa linda, fedorenta, né? Mas tempo que eu não faço alguma coisa assim, que legal, legal, tá bom. Só que chegou segunda-feira, meu querido, você esqueceu tudo, levanta para o trabalho, apavorado, saiu acordado, atrapalhado, vai para o trabalho, trenzão, busão, carro, buzina, briga com todo mundo, chega em casa à noite, liga a TV, assiste aquela monte de coisa, aí vai dormir, acorda atrasado no outro dia. Passou, os espinhos, sufocaram. Ou seu coração é aquele coração que tem pedra lá embaixo, ninguém está vendo, na hora que plantou, está beleza aqui o plantio. Só que lá embaixo tem pedra. Lá embaixo tem algumas coisas que não foram tiradas da sua vida e essa palavra nunca vai criar raiz dentro de você. É superficial, vive de aparência, gosta só de fazer as coisas para impressionar os outros. Sabe aquela pessoa que ela é fake por natureza? O interesse dela é assim, não, pega até a mensagem de hoje, pega uma frase dela, falou, olha só essa frase, posta no Facebook e ainda tira uma foto dele. Para mostrar para os outros que ele é sábio. Para, você não tem que provar nada para ninguém. Deixa a palavra criar raiz dentro de você. Não sou contra compartilhar a palavra na internet, acho muito bom, inclusive. Se vocês puderem, façam isso bastante, porque atinge muita gente. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, seja profundo. Deixa a palavra criar raiz dentro de você. Ou você realmente é um bom solo, em que a palavra cai, ela vai ser regada, ela vai crescer, ela vai criar raiz, ela vai produzir fruto. Fruto não é uma coisa que você come, uma árvore não come do seu próprio fruto. Fruto é alguma coisa que brotou na tua vida e abençoou outras pessoas. Jesus ensina isso para a gente. Jesus nos ensina a semear bem as palavras. Aqui eu só falei de palavra boa. Mas Jesus também chama a atenção com um perigo da gente semear a palavra ruim. Mateus capítulo 5, de 21 a 24, ele começa dizendo assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento, mas eu lhes digo, que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, racá, eu vou explicar isso, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, também vou explicar essa palavra, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Meu Deus do céu. Você fica até com medo, né? Eu mesmo já cheguei para amigo meu e falei, você é louco? Opa, o que é isso? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso que nós estamos entendendo assim de bate-pronto. Espera um pouquinho. Jesus está indo na raiz do problema. Não matarás. Jesus vai à raiz do problema. Quem matou planejadamente, se irou primeiro.
E antes disso, com certeza, desprezou a pessoa, xingou a pessoa, minimizou a pessoa dentro de si. Essa expressão na língua, no aramaico, na verdade, a expressão raká, é uma expressão de menosprezo a alguém. É chamar alguém de estrume. E com a palavra mais feia ainda e mais chula. O louco aqui é assim, como se você buscasse dentro de si o pior palavrão que mais rebaixasse a pessoa na vida. É ele que você está falando, porque você está falando com ira, querendo minimizar aquela pessoa, querendo humilhar aquela pessoa, querendo ferir aquela pessoa. E Jesus falou, você está falando alguma coisa que você quer ferir a pessoa, você já é um assassino. Porque eu estou indo na raiz do problema. É assim que nasce um assassino. Então nós precisamos reeducar a maneira como nós falamos com as pessoas. E essa reeducação tem que começar dos mínimos detalhes. Coisas simples de um bom relacionamento, como, por exemplo, por favor, obrigado, por gentileza, com sua licença. Essa educação básica nos ensina a valorizar a outra pessoa. Você quer não chegar nesse ponto aqui? Começa lá atrás. Jesus está ensinando. Antes de você pensar se você vai ou não se tornar um assassino, pensa lá atrás como é que você trata uma pessoa. Então, se você é do tipo de pessoa que já chega xingando alguém, se você é do tipo de pessoa que já chega gritando com alguém, Jesus está ensinando, opa, peraí, a coisa começa desse jeito. Para. Seja manso no falar, sem aspereza. Eu me lembro, alguns anos atrás, pouco tempo atrás, era um sábado, e o detalhe, ia até no domingo a final do Mundial, Corinthians. Vocês sabem como é que eu gosto do Corinthians? Final do Mundial. Sábado à tarde, a televisão de casa sai do ar. Liguei para o suporte técnico, a moça me atendeu. Eu falei, moça, aconteceu tal coisa, já está combinado, minha família vai vir em casa. É um evento o jogo do Corinthians em casa. Isso é uma família toda, aquela coisa toda. Família vai em casa, tal. E ela falou, tá bom, eu vou agendar um técnico, mas olha, só temos disponível para segunda-feira. Eu falei, moça, você não está entendendo. Você não está entendendo, aqui é Corinthians. Moça, é um problema para você agora. Porque os manos do Corinthians, olha, a gente sabe onde é o prédio aí, viu? Toma cuidado. Falei brincando com ela. Mas você não está entendendo, você está arriscando uma bomba aí. Não está entendendo. Por favor, amanhã, você entendeu? Final do Mundial. Ou esse técnico vem aqui, ou nós vamos sequestrar ele lá na casa dele e trazer o cara para cá. Por favor. É óbvio, eu tinha todo o direito de reclamar, pago pelo serviço, momento inadequado de erro, indisponibilidade de suporte técnico, alguma coisa que eles ofereciam. Eu tinha todos os direitos ao meu favor, mas eu não tinha o direito de desrespeitar aquela profissional que estava em pleno sábado lá trabalhando. Então eu falei com ela em tom de brincadeira. Falei com ela brincando, falei com ela na base do, escuta, eu estou brigando com a tua empresa, mas não com você, tá bom? E, tal. E nessa simpatia, ela falou, não, peraí, a gente tem que dar um jeito nisso. Ela se aliou comigo e assistiu o jogo, e o Corinthians foi campeão. Que legal, maravilha. Mas, o Palmeiras ainda não tem mundial, mas tudo bem. Mas, eu tinha que escapar essa. Mas, a gente precisa aprender a semear boas palavras na vida das pessoas, mesmo quando a gente está com a razão. Eu vou contar agora um erro meu. Contei uma virtude, deixa eu contar um erro. E dos piores possíveis, porque ali era um desconhecido. Um erro meu com meu filho. Um dia o meu filho fez uma coisa que eu não gostei, e eu estava enfesado que eu não tinha gostado do que ele tinha feito. Ele estava, inclusive, com um amiguinho em casa, e eu, de modo errado, era meu filho mais velho, mas ele era bem criança ainda. E eu cheguei bravo com ele, e fui direto ao ponto, já dizendo, André, o que você fez, rapaz? Eu não te falei para não fazer isso. Ele ficou olhando assim para mim, porque ele regalou os olhos assim para mim, falou, pai, por que você está gritando?
Naquela hora eu me desconcertei. Até porque tem uma lei em casa. Gritou, perdeu. Você podia estar certo. Gritou, você perdeu. E eu, naquele momento, cheguei para o meu filho e falei, filho, me perdoa. E eu tive que falar com o menino que estava junto com ele também. Cara, perdoa, tá? Desculpa aí. O menino estava apavorado, né? Perdoa. Eu não devia ter falado assim com o André. André, desculpa, na frente do seu amigo eu fiz isso. Cara, foi errado, desculpa, tá? Você desculpa, tá bom. Sabe quando assim, porque em casa é o seguinte, a gente corrigia o filho, depois de corrigir o filho, a gente pegava e orava pelo filho. Aí eu errei, eu falei, filho, você ora por mim? Temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Jesus está dizendo o seguinte, que quando você trata mal alguém, ele falou, querido, você e um assassino não tem diferença. Porque o começo é o mesmo. Aprenda a falar acerca das pessoas também, não só para as pessoas. Acerca. Eu falo com você, mas eu estou falando com você dela, só que eu não gosto dela. Aí eu falo, ela? Falei nada, né? Mas você percebeu o cinismo? Eu estou falando mal dela. Eu estou denigrindo, eu estou tirando a virtude dela, eu estou fazendo com que você diminua, eu estou diminuindo a imagem dela para você. Tome cuidado com isso. Você está matando a imagem de alguém. Jesus fala, isso não se faz. Isso não se faz. O que é que Jesus fazia? Jesus elogiava as pessoas. Em João 1, de 46 a 47, tem a história de Natanael. Natanael foi um cara que quando Filipe chegou para ele, falou o seguinte, descobrimos o Messias, conhecemos o Messias, vem conhecer quem que é? Jesus, o Nazareno. Ele, Nazareno? De Nazaré? Pode alguma coisa boa sair de Carapicuíba? Aí o Filipe, sem argumento, falou, vem ver. E o cara foi para ver Jesus, já foi desconfiado. Foi desconfiado. Quando ele chegou assim para ver Jesus, tal, Jesus falou, está aí um homem sincero. O cara, opa, eu? Euzinho? Você. Você é um cara sincero. E Jesus começa a contar de como ele viu Filipe se aproximando dele, falando, é interessante, Jesus começa elogiando o cara. E como Jesus elogiou, desconcertou o cara estava todo armado com Jesus, Jesus elogiou, desconcertou. Em João capítulo 4, conta a história da mulher samaritana. E a mulher, assim, a vida dela era uma vida duvidosa. A mulher já tinha sido casada 5 vezes, sabe-se lá se casada ou o quê? E o detalhe, estava vivendo com um homem agora que não era dela, era um homem de outra. E Jesus conversando com ela, Jesus chega assim e falou, chama teu marido. Ela falou, eu não tenho marido. Ele falou, você falou a verdade. Você já teve 5, o que você tem agora não é seu. É interessante, Jesus não a condenou, Jesus não pegou o dedo assim na ferida e apertou ainda mais, dizendo que você é uma sirigaita. Jesus não fez isso. Jesus falou o seguinte, você é uma mulher verdadeira. Você assume o que você faz. Você é uma pessoa sincera no que você está falando. A mulher, na hora, parou e falou, eu vejo que o senhor é profeta. E se abriu para Jesus. Aquela mulher não só se converte naquele momento, mas diz que toda aquela região, aquela cidade da Samaria, foi evangelizada por aquela mulher. Por quê? Porque Jesus elogiou. Meu querido, vamos lá, mais uma vez, é o 3º domingo que eu estou falando isso para você. Para de falar mal das pessoas. Elogie mais as pessoas. Reconheça que todas as pessoas têm as suas virtudes. Elogie, destaque as virtudes. Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28 nos ensina algo até sobre aqueles que falam mal contra a gente. Olha só. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem seus inimigos. Façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam. Olha, isso aqui é tão importante que eu quero até que você repita isso comigo. Vamos repetir junto, a partir do amém. Vamos lá. Amem os seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que o amaldiçoam,
orem por aqueles que os maltratam. Note que esse texto constrói algo. Ele constrói algo aqui. Ele fala dos seus inimigos, os que te odeiam, os que te amaldiçoam. O que é amaldiçoar? Amaldiçoar é falar mal. Gente que fala mal de você, gente que te maltrata. O que é que você tem que fazer com alguém assim? Ame, faça o bem para aquela pessoa, abençoe aquela pessoa e ore por aquela pessoa. É isso que Jesus ensina você a fazer. Então, Jesus ensina a amar, fazer o bem, abençoar e orar. Mas eu não gosto daquele indivíduo. Vamos orar. Não é? Mas aquela pessoa... Compre um presente para ela. Faça o bem para ela. Fale bem dela. Abençoar é mesmo que bem dizer, que significa falar bem. Amaldiçoar é mesmo que maldizer, ou seja, falar mal. Então abençoe. Aos nossos inimigos que nos odeiam, que falam mal de nós, que nos tratam mal, é para a gente fazer tudo isso. Terceiro ensinamento. Jesus ensina a observar os mecanismos do crescimento. Na nossa própria vida, nós precisamos, até mesmo na nossa vida, observar o que fizemos que nos trouxe crescimento. Por exemplo, pensa numa área da sua vida que você está bem. Uma. De repente é tua família, de repente tua casa, de repente uma conquista financeira, de repente é sua saúde, está legal. Pensa em alguma área da tua vida que está bem. Vamos lá, você não é essa encrenca toda que não tem nada de bem na tua vida. Vamos lá. Não é? Tem alguma coisa boa na tua vida. Pensa em alguma coisa que está boa na tua vida. Agora, o que é que te trouxe até esse ponto? O que é que você fez? A Bíblia nos ensina, presta atenção nisso. Porque um dos nossos erros é que nós paramos de praticar aquelas coisas que nos trouxeram até esse ponto da nossa vida. Porque a gente para de observar. E Jesus nos ensina a observar todo o processo de crescimento, inclusive o nosso. Vamos aqui, Jesus ensina isso em Mateus 6, do 28 ao 30, mas eu pego apenas uma frase, diz assim: vejam como crescem os lírios do campo. Jesus nos ensina a observar o processo do crescimento. Note, veja como cresce. Tem empresa que cresceu. Como é que cresceu? O que esses caras fizeram? Aquela família, às vezes a gente vê uma família e fala, nossa, que família linda, né? Legal, mas o que eles praticaram que fez com que aquela família crescesse dessa maneira? Jesus nos ensina com isso, se nós vamos observar o crescimento dos outros, Jesus está nos ensinando a gente vencer o orgulho na vida da gente. Porque quando você vê o crescimento do outro, em vez de você desprezar, ele fala, não, vai lá e aprenda, para que você também possa tirar alguma lição dali para a sua vida. Em Atos 11, 23, por exemplo, conta que quando Barnabé foi fazer uma visita na igreja em Antioquia, viu aquela igreja crescendo, diz assim o texto, Barnabé viu a graça de Deus e se alegrou. A lição que nos fica é, não tenha inveja ou não tenha ciúmes de quem é melhor do que você. Tem um monte de gente melhor do que você. Não tenha inveja e não tenha ciúme. Vai aprender como é que foi que ele cresceu, se humilhe e vai praticar o mesmo princípio. Põe aquele princípio de alguma forma dentro da tua vida. Vá aprender. É aí que eu volto naquele texto lá de Provérbios. Acompanha comigo o texto de Provérbios agora na sua completo. Provérbios 6, de 6 a 11, diz assim, observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Eu acho interessante o fato de eu ter que refletir no caminho de um inseto. Mas ele diz que até de um inseto eu posso tirar lições para a minha vida. O 7 em diante continua dizendo assim, ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e mesmo não tendo chefe, ela não fica no Facebook na hora do trabalho, porque ela está ali para trabalhar. E ainda assim, ela armazena suas provisões no verão e na época da colheita, junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado.
O que esse texto está nos ensinando é o seguinte: para de querer tudo de mão beijada. Se você quer crescer, pague o preço para o crescimento. Olha a formiga, ela não falta comida no meio do inverno. Por quê? Porque trabalhou no meio do verão. É por isso. Aí você vê um cara que está crescendo na vida, tudo mais, você fica, deve estar roubando que é um negócio, né? E você não contou o tempo de faculdade do cara, os estudos, as raladas que esse cara deu na vida, o quanto que ele trabalhou, o quanto que ele economizou, o quanto que ele guardou. Quer crescer, meu querido? Paga o preço do crescimento. Reflita nos caminhos da formiga e seja sábio. Ela trabalha sem chefe, sem ninguém para mandar na vida dela. Trabalha porque ela sabe que tem que trabalhar. Ela trabalha não é por obrigatoriedade que alguém impôs sobre ela. Ela trabalha porque para ela o trabalho é um princípio da vida dela. Ela tem que produzir. Outra coisa, ela armazena, ela economiza, ela poupa. Será que você não percebe que a preguiça está matando você? E a consequência disso? Pobreza. A consequência disso? Falta na vida da gente. Essas são as lições que a gente aprende com a natureza. Eu vou terminar citando a última e terminando aqui. Jesus nos ensina que cada dia pode ser uma nova história. Há um texto em que Jesus usa a expressão, basta cada dia o seu mal. Jesus está nos ensinando que os problemas desse dia, a gente tem que deixar nesse dia. E cada dia uma fonte nova de renovação pode aparecer para a vida da gente. Eu vou ler o último texto, pode acompanhar em pé comigo, eu não sei se você queira sentar para anotar. Mateus no capítulo 6, no versículo 34, último texto, acompanhe comigo a leitura. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que o texto nos ensina é, não leve as preocupações de hoje para amanhã. Cada dia tem alguma coisa para acontecer na nossa vida, mas também cada dia tem alguma coisa que a gente precisa arrancar e jogar fora. Sabe aquele calendário de folhinha, que você vai tirando uma de cada dia? Aprenda também a virar os dias no calendário da sua vida. Passou aquele dia, arranca, massa, joga fora, acabou. Acabou. Eu vou viver esse dia aqui. Quero viver um de cada vez. Jesus nos ensina isso, esse texto que nós lemos, ele vem logo depois de Jesus falar sobre o seguinte: não se preocupe, olha as aves do céu. Depois ele fala, olha os lírios do campo. Eles não fiam, não tecem. E eu te digo uma coisa, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu com tanta beleza como eles. E se o Pai do céu cuida e dá beleza para essas flores, que hoje está aí para a gente ver, mas amanhã ela seca e é queimada, jogada fora, quanto mais Ele não vai cuidar de vocês. E aí que ele entra com esse texto. Fala, não se preocupa com o dia de amanhã. Cada dia tem o seu próprio mal. Resolva os de hoje. Viva um dia de cada vez. Afinal de contas, você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. Portanto, termino. Quando é que você vai começar a ter uma vida mais tranquila? Hoje. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Ou você faz isso hoje, ou essa semente aqui está caindo na beira do solo. Já vai passar um passarinho, vai comer, vai levar embora. Quando é que você vai começar a valorizar mais as pessoas que estão perto de você? Alguns de vocês estão precisando voltar à velha prática bíblica do jejum. Sabe o jejum? O jejum de ficar sem comer para ter um tempo só com Deus. Eu vou propor um outro para você. Talvez você ficar um dia sem internet, sem celular. Não é para o inferno, não é ir para o inferno. Sabe? Fica um dia sem isso, só para você se relacionar com pessoas, gente. Abraço, beijo, toque, conversa, bate-papo, cheiro. Não é? É isso, vida, vida. Quando você pode fazer isso? Por que não hoje? Por que não hoje?
Ô, né, bem hoje que tem um clássico na TV, Corinthians Ferroviária, você assiste qualquer hora isso aí. Proibindo você de televisão, não estou colocando regrinha. Não estou dizendo que não tem nada útil na internet, claro que tem. Não estou dizendo que você não possa mexer com eletrônicos, que isso? Acabei de olhar no relógio. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que a tua vida precisa ser mais gente do que coisa. Que a sua vida precisa ter mais cores. Como eu disse aqui no começo, como um jardim que Deus figuradamente coloca ali em Gênesis para dizer, tua vida era para ser assim. No meio de um pomar, sentindo cheiro, gostos, cores, texturas. Vai viver, meu irmão. Vai viver. Ah, legal, essa semana eu começo. Como essa semana você não sabe se você vai estar vivo? Esse texto termina assim, basta cada dia o seu mal, porque Jesus está falando, você tem que fazer alguma coisa, é hoje que você tem que fazer. É hoje. Não dá para deixar para amanhã, tem que começar hoje. E vou dizer mais, se você deixar para amanhã, o que vai acontecer? Os espinheiros dessa vida vão secar essa plantinha, vão sufocar essa plantinha, você não vai lembrar de mais nada. Domingo que vem eu vou te falar, tema de hoje, você fala, qual que era o tema do domingo passado mesmo? Vai ficar assim. Vai viver, meu querido. Vamos terminar e vamos orar? Vamos orar? Eu convido você a orar comigo uma oração de arrependimento. Né? Porque arrependimento significa mudança de mente. A palavra arrependimento é metanoia. Mude de mente. Mude de atitude. Chega para Deus hoje e fala, Deus, o Senhor falou. Se você está convicto, tá? Se você acha que alguma coisa que eu te disse aqui é palavra de Deus para você, então minha recomendação é, então obedeça. Você vai falar, Deus, eu reconheço que os meus caminhos foram errados e a partir de hoje, a partir de agora, quero tomar uma nova direção. Isso é arrependimento. Vou tomar uma nova direção na minha vida a partir de agora. Amém? Vamos orar? Dê as mãos. Repete essa oração comigo. Diga, Senhor, perdoe os meus pecados, os meus desvios, a maneira como eu tenho me afastado da Tua palavra. Me perdoe, quero Te obedecer. Aquilo que o Senhor falou comigo hoje, eu quero praticar a partir de agora. Em nome de Jesus, eu empenho minha palavra e minha honra, que serei um discípulo Teu, obediente à Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.